Prazer em revê-los. É uma alegria que se renova todo mês quando nós nos encontramos, esse pequeno grupo de espartanos, para defender as Termópilas. Ele não estava gravando, pode fazer novo? Ele não estava gravando. Repete. Não, já passou, essa energia já foi. É um prazer revê-los. Vamos dar início à nossa irmã, que nos recebe com tanto carinho, vai nos encaminhar na prece, para que nós possamos depois apresentar os nossos flautistas. Uma apresentação muito bonita. Então é um prazer recebê-los aqui em nossa casa. E esperamos que do plano espiritual possam descer sobre nós as luzes do entendimento, da fraternidade e do amor, para que continuemos nesse trabalho, que é a nossa missão, que é a nossa tarefa, a divulgação desse Evangelho de tanto amor e de tanta luz. Todos reunidos, com muito amor, nós vamos iniciando a reunião de hoje. Seja. Agora é o mestre de cerimônias. Faça favor, mestre. Tá. Bom, hoje nós temos o prazer de contar com a presença do grupo de flautas de música do Sociedade Espírita Sebastião Leão, coordenado pela Margarete, que vai fazer uma apresentação para vocês aí. Boa tarde a todos. Muitos já devem conhecer o nosso grupinho de flauta aqui. Os que não conhecem, vou apresentar eles ali. Lá a primeira é a Kemily. Aqui no meio nós temos o Jonathan. Aqui o Gabriel. Aqui a Gabriele. E ali, que está sem uniforme, é o nosso convidado especial, que é o Patrick, que é frequentador aqui da Mansão da Fraternidade, que vai tocar com a gente hoje, dar uma contribuição. Todo pronto? Então, como a primeira música, eles mesmos escolheram que eles queriam tocar como primeira música Capricho Italiano. Então, vamos ver o Capricho Italiano. 1, 2, 3. A segunda música que eles também escolheram para tocar é a Aquarela de Toquinho. A aquarela, eles ainda estão trabalhando nela, ainda falta aquela lapidação final, mas vamos ver como eles se saem. Tudo pronto? 1, 2, 3.
americano, a querida Clementina. Pronto? 1, 2, 3. Obrigado por terem ouvido. Então é com grande alegria que a gente vem aqui e agradecendo imensamente essa distinção. Nós hoje vamos falar sobre o atendimento fraterno. Este pequeno curso foi dado em 4 vezes na Sociedade Espírita Padre Lúcio, em 2 vezes no Caminho da Luz, na Casa do Caminho. E hoje nós vamos tornar pequeno para poder ser visto. E nas outras casas nós falamos também sobre a valorização da vida. Mas se nós formos agora falar sobre a valorização da vida, nós não vamos conseguir vencer tudo o que se diz a respeito do atendimento fraterno. Mas aquela parte está no site. Ah, está no site, então está ótimo. Tá. Então, de toda maneira, é importante que certos pontos fundamentais sejam colocados. E esses pontos nós vamos mostrar. Então, do ponto de vista do atendimento fraterno. Quem é que quer ler? Eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de ler tudo. Quem é que quer ler? Pode ler, Jesus. No desenvolvimento das reuniões das comissões regionais do Conselho Federativo da FEB, foi efetivado em 2012 um seminário sobre ações de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação no centro espírita. Então, dessa maneira nós começamos a ver que anteriormente se falava que um centro espírita, uma casa espírita, era somente destinada a esclarecer e a consolar.
Só que os tempos mudaram. E antes que acontecesse uma série de problemas, como nós vimos em Santa Maria, foi também modificada esta visão do que um centro espírita pode oferecer às pessoas. Anteriormente, então, só o esclarecer e consolar. Quando foi em Santa Maria, quando aconteceu aquele problema em Santa Maria, o que foi feito? Todas as casas espíritas de Santa Maria passaram a atender 24 horas por dia. Não fecharam durante todo o tempo. Por quê? Porque as pessoas estavam necessitando ser acolhidas. Então, esta visão que nos foi mostrada neste Conselho Federativo da FEB, de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação, parece que impregnou a tudo. E é isso também que nós precisamos começar a ver. Não é só consolar e esclarecer. É também acolher, é também orientar. Então parece que se abriram as portas realmente para uma nova visão. Não, anteriormente. Então, a partir do entendimento da realidade chamada pirâmide social do Brasil, o que é isso? Nós vamos ver logo depois a pirâmide de Maslow, que é aquela maneira que nós podemos ver que as pessoas chegam até a nossa casa, mas mostrando determinadas necessidades. Então, se por acaso uma pessoa tem uma necessidade básica de alimentação, nós não podemos começar a falar sobre uma outra tendência muito maior ou muito mais alta, sobre a realização da própria pessoa. Nós precisamos começar a ver a pessoa que chega para o atendimento fraterno como alguém que é um todo, que é um mundo. Então, através do entendimento dessa realidade, em que a base se encontra naquelas faixas sociais menos favorecidas, nós vamos ver também que estas pessoas vão procurar cada vez mais a sociedade espírita. E com essa procura, nós precisamos responder diferentemente. Nós precisamos começar a responder de uma maneira mais de ação, não só de consolo e esclarecimento, mas sim de ação. Francisco Cândido Xavier já dizia: deveríamos refletir em unificação em termos da família humana, evitando excessos da consagração das elites culturais na doutrina espírita, embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos em humanidade, que reclamam amparo, socorro, esclarecimento e rumo. Não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Kardec, para todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõem. Então, nós precisamos começar a abrir a nossa mente e a nossa casa. Precisamos começar a revisar tudo que a gente faz. Divaldo diz: nós deveríamos trabalhar muito pela disciplina na casa espírita, mas não podemos esquecer dos sentimentos, tendo em mente que um grande número de pessoas que chegam e que são novas na casa, que buscam a nossa casa, esse grande número é constituído de pessoas muito sofridas, que não encontraram respostas em outros lugares e vêm até nós buscando entendimento e cordialidade. Então, o acolhimento também está sob o aspecto da cordialidade. É uma das funções muito importantes para o atendimento fraterno, porque graças a um bom atendimento fraterno a pessoa se sente em casa. E é verdade. Quantas vezes nós chegamos à casa, ou talvez a primeira vez que nós buscamos uma casa, nós estamos sofrendo. E buscamos ser acolhidos.
E se por acaso nós não fomos bem acolhidos, houve alguma falha por aí, não é? Então, premissas definidas. Valorizar o conjunto das áreas de atuação. Então, não é só o atendimento fraterno que precisa ser visto. Precisa se ver sob todo o aspecto. Desde a pessoa que atende pela primeira vez quem chega, até o atendimento e a orientação no próprio atendimento fraterno. Então, nós precisamos começar a abrir mais o foco, abrir mais o atendimento. Então, sem superestimar ou subestimar qualquer área. Então, não é importante só receber o passe, não é importante só assistir uma palestra. É tudo que deve, de tal maneira, trabalhar, que deve acolher a pessoa que chega até nós. Então, para a área e as contribuições de cada área para o desenvolvimento de ações de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação. E, principalmente, em estudos de casos, inspirar-se em exemplos dos primitivos cristãos, porque eles foram aqueles que primeiro atenderam num atendimento fraterno, não é? E empregar uma linguagem adequada e simples. Linguagem adequada e simples. Conversar com a pessoa como a pessoa pode melhor atender. Oferecer uma visão sobre o trabalhador espírita e o seu compromisso com o trabalho no centro espírita. Quer dizer, não é só o que a gente diz, é também o que a gente faz, o que a gente exemplifica. E este exemplo é visto por muitas pessoas. E nós sabemos que todos nós somos muito cobrados por isso. Né? Ah, fulano de tal é espírita, olha aí, ó, o que está fazendo? Não é verdade? Então, sendo assim, não é só aquilo que a gente diz atendendo alguém, mas sim tudo o que envolve esse atendimento fraterno, principalmente o atendimento em uma casa espírita. Então, naquele primeiro encontro, naquele encontro do ano passado, em que se falou em acolhimento, esclarecimento, consolo e orientação, Antônio César Perry de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz que o acolhimento e a integração do simples no ambiente dos centros espíritas é tarefa de primordial importância, coerente com a compreensão de que o espiritismo é o consolador prometido. Então, se nós abrirmos a casa e o coração, nós estaremos acolhendo muito melhor as pessoas que nos buscam. Numa das revistas, o Reformador, veio esta mensagem, esta gravura. Este folder, né? Exatamente. E é realmente isso, é um trabalho de formiguinha, espontâneo com simplicidade. Assim é o centro espírita, que acolhe, consola, esclarece e orienta. Então não é só a posição do presidente, de um secretário ou de uma outra pessoa. É o trabalho de todos. Todos nós trabalhando com a finalidade de melhor atender as pessoas. Certo? Então, a pessoa, na sua fase inicial, é um ser espiritual instintivo. Ele tem empatia na forma embrionária. Então, quando nós vamos atender alguém, nós vamos ver o que será que está acontecendo com aquela pessoa. A pessoa, então, quando pequena, em criança, ela
essencialmente é instintiva. Ela precisa responder às necessidades instintivas que ela tem. E a empatia, ela se comunicar com o outro, está em forma embrionária, algo muito pequeno. Depois, quando o nenê já começa a ser atendido, ele até já começa a segurar a própria mamadeira quando ele vai se alimentar, não é verdade? Ele não precisa tanto da mão da mãe para se alimentar. A mãe fez o alimento, deu a ele. E ele mesmo começa a se ajudar. E na terceira fase, a percepção afetiva começa a funcionar. E aí nós vamos ver que quando nós vemos alguém, nós ou atendemos, que é com 5 sentidos, ou nós acolhemos. Então, atender é o seguinte: se chega alguém na nossa casa, se chegam amiguinhos dos nossos filhos, na hora do almoço, 5 amiguinhos, e a gente poderia fazer sanduíches para todos, né? Então, por quê? Todos querem almoçar. Nós não vamos dizer, vão embora. Nós vamos dar um jeito. Então, nós vamos atender com 5 sentidos. Vamos até o refrigerador, abrimos, vamos ver, tem 4 pãezinhos, vamos cortar, botar isso, botar aquilo, botar uma manteiguinha e dar para todos. Tá. Isso é atender. Agora, se eles chegam nessa hora e a gente diz, que bom que vocês chegaram, mesmo não tendo para dar para todos. Que bom que vocês chegaram, cheguem aqui, vamos ver. E faz alguma coisa juntando o que tem dentro de casa, mas acolhendo de coração. Isso é acolher. Então, atendendo, nós usamos os 5 sentidos. Acolhendo, nós usamos afetividade, carinho e ternura. Essa afetividade, carinho e ternura é o que deve ser utilizado dentro de um centro espírita. Não é só olhar e dizer assim, pode entrar, pode entrar, pode entrar, e ficar com a cara amarrada durante todo o tempo. Isso não é acolher. Acolher é estar com o coração aberto para poder envolver as pessoas. Certo? Até aí tudo ok? Então, Wilson Cerqueira, no livro Construindo uma Nova Relação no Casamento, ele nos diz que ao atender, nós vamos perceber a tudo e a todos com a plenitude dos 5 sentidos. Vivendo intensamente cada momento, na percepção das formas, das cores, do cheiro, do paladar, da temperatura, quer dizer, os 5 sentidos. Ao acolher, nós vamos desenvolver sentimentos, alegria, empatia, preocupação. Certo? Até aí? Então, Wilson Cerqueira também diz o seguinte, pode ler. Empatia é o estado psicológico no qual você sai de si mesmo sentindo aquilo que o outro sente. É se colocar em sentimento no lugar do outro, percebendo como suas as necessidades e expectativas alheias. Não é ser simpático, é estar empático o maior tempo possível. Certo. Então, empático. Não é ser empático, é estar empático. Desculpa. Então, quando as pessoas chegam à nossa casa espírita, nós precisamos ter esse sentido de empatia. Como eu gostaria de ser recebido numa casa espírita? E assim eu vou receber alguém. Isso é a chegada ao centro espírita. Certo? E aí nós vamos ver realmente essa recepção que nós vamos ter. Quando
nós buscamos um centro espírita, nós estamos buscando ajuda, desabafando, procurando compreender, porque tivemos uma perda e precisamos de um caminho. E assim chegamos. E quem nos atende? Alguém já nos disse que quem deve atender, e este é um cargo tão importante, que quem deveria nos atender era o presidente da casa. Por quê? Porque esse momento de atendimento é tão fundamental para a pessoa que chega sofrendo, que ela realmente deve receber tudo de carinho que nós possamos dar. Então, já disse alguém que o cargo de atendente da recepção é tão importante que deveria ser ocupado pelo presidente da casa. Desta pessoa que nos atende, muitas vezes vai depender a nossa volta àquela casa. É ou não é verdade? Se a gente é atendido sem interesse, sem vontade, muitas vezes não voltamos. Então, como é que essa pessoa deve ser? Vânia, pode ler. Essa pessoa deve ter afabilidade, paciência, conhecimento da doutrina, comunicação, serenidade, saber falar, saber ouvir, ter conhecimento dos trabalhos da casa, ter discrição, ter respeito pelo sofrimento do outro, estar atento a quem chega ao centro espírita pela primeira vez, saber sorrir, saber atender, saber acolher. Ouvindo, fará uma rápida triagem, encaminhando a pessoa ao diálogo do atendimento fraterno. Certo. Então, todas essas qualidades são necessárias para a pessoa que está atendendo pela primeira vez. Atendendo aquela pessoa que chega no centro espírita. Deve ter afabilidade, deve ter doçura, deve ter vontade de ajudar. Acima de tudo, vontade de ajudar. Tem lá o professor de casa. E ouvindo, essa pessoa vai fazer uma espécie de triagem, encaminhando a pessoa ao diálogo do atendimento fraterno. Certo? E esse atendimento fraterno vai ser através do diálogo. É um encontro no qual se atende fraternalmente aquele que tem qualquer tipo de carência. Então a pessoa que tem carência é que vai chegar lá. Não vai chegar lá para achar bonito tudo quanto é coisa. Ele vai chegar lá para ver se busca atender alguma carência que ele tem. Senão ele não estaria ali. E ele deve ser realizado numa sala com visibilidade externa, onde se busca o diálogo entre atendente e assistido. Por que visibilidade externa? Por quê? Porque visibilidade externa. Do indivíduo. Sim. Ele vai ser atendido. Em vez de irmos para uma sala e fechar a porta para atender aquela pessoa, nós vamos para um lugar onde haja visibilidade externa, quer dizer, que alguém veja O atendimento para ficar mais transparente, né? Isso, Hoje transparente. também E o que mais? Hoje está muito em voga o famoso assédio. O Para assédio. evitar que alguém diga alguma coisa. Tem que ser uma coisa bem aberta. Exatamente. Se é uma sala grande, vamos para um cantinho naquela sala grande. Isso é tão importante, gente. Porque também aquela pessoa pode estar acompanhada de alguns espíritos que não sejam tão... É uma honra. A honra é minha. Realmente aquela pessoa pode estar acompanhada por alguém que não esteja completamente sadio, não é? Então, o quanto nós podemos evitar de problemas se nós temos algumas precauções. Atender, se possível, num local onde haja visibilidade externa.
Então, onde se busca esse diálogo entre atendente e atendido. E aí, o que é o diálogo? Diálogo é uma comunicação entre duas partes, A e B. Mas é uma comunicação oral e horizontal. Não é só pela palavra que nós vamos nos comunicar. Nós vamos nos comunicar também pelos gestos que nós fizermos. Mas essa comunicação tem de ser horizontal. E aí nós vamos criar uma relação de simpatia entre A e B. A e B. E buscando algo. E a matriz é o amor, a humildade, a esperança, a fé, a confiança. E deve ser crítica também. Por quê? Porque nós precisamos construir. Construir, nós precisamos também ver que vamos visualizar a pessoa que está ali dentro. Certo? Então, dessa maneira, nós vamos, através do diálogo, nos comunicarmos atendente e atendido. Então, é uma tarefa que tem por utilidade receber as pessoas, orientando quanto às possibilidades que aquela casa espírita dispõe e ofertando os recursos espíritas que são colocados às ordens dos que procuram consolo e esclarecimento, a fazer atendimento fraterno. É impossível, tudo bom? É impossível nós atendermos alguém que não queira ser atendido. Não é verdade? Então, dessa maneira que nós vamos poder dialogar e ajudar as pessoas. Seria um antidiálogo, isto é Freire que nos fala, se nós falássemos sobre comunicados, dando ordens. Se nós, no atendimento fraterno, pensarmos em dar ordens àquela pessoa que ali vem, nós estaríamos num antidiálogo e não no diálogo. Então nós não podemos fazer isso. Porque no antidiálogo nós só falamos sobre comunicados. E a relação de simpatia é quebrada. Existe desamor, inumildade, desesperança, não existe fé, nem confiança, e nem tampouco pode-se querer construir alguma coisa sob o ponto de vista crítico. Certo? Quais são os requisitos indispensáveis ao atendente? Boa moral, prece, conhecimento doutrinário, tato psicológico, saber ouvir, fatores físicos e fatores mentais. Neutralidade dinâmica. Nós não podemos, de forma alguma, absorver o problema. Vivenciar paciência, ponderação, equilíbrio, trato fraterno, discrição, confidencialidade. Nós não podemos sair dali contando para meio mundo o que aconteceu ali dentro. Abster-se de álcool e fumo. Isso, se possível, não só no dia do atendimento humano, nos outros dias também. No dia do atendimento, evitar alimentos com temperos fortes e condimentados. Ter conhecimento e compreensão da hierarquia das necessidades humanas, a respeito da pirâmide de Maslow, que nós vamos ver. Ter conhecimento de vários comportamentos humanos, conforme Schutz, e dos 4 dons humanos, autoconsciência, consciência, imaginação e vontade. Isso nós vamos ver na próxima. A pirâmide de Maslow. Como foi dito pelo Perry, é importante que nós vejamos quanto daquela pessoa, daquele ser que vem ali necessitado, ser atendido, quanto ele tem necessidades e quais as suas necessidades.
as básicas, e nós vamos ver cada vez mais a busca dessas pessoas com necessidades básicas, buscando na casa espírita certo atendimento. Então, quais são as necessidades fisiológicas básicas? Comer, beber. Alimentação, comer, beber, alimentação, vestuário, higiene, habitação, saúde, exatamente. Então, quem estiver com essas necessidades, nós não podemos de jeito nenhum tratar da mesma maneira que uma pessoa que está com problema de autoestima, que já está com essas outras necessidades supridas. Nós não podemos, de alguma maneira, fazer com que haja um atendimento igual para todos. Igual na cordialidade, mas não na qualidade de atendimento. Nós precisamos falar com a pessoa da maneira que a pessoa necessita receber. Então, se a pessoa está com necessidades de segurança, houve um assalto, houve um problema, nós vamos falar sobre autorrealização? É isso. Não é possível. Então, o atendente precisa ter isso em mente também. Se a pessoa está com problema no seu núcleo social, nós não vamos falar sobre necessidade básica, nem sobre autorrealização. Nós vamos ter de falar sobre aquele aspecto. Então, nós precisamos começar a também ter este conhecimento. Não é só atender com carinho, etc. É atender com carinho, mas também sabendo isso tudo. Sabendo, com conhecimento do que vai trabalhar. Certo? Então, essa pirâmide é interessante que a gente saiba, que tenha conhecimento disso. Então, nessa hierarquia das necessidades humanas de Maslow, nós vemos que as necessidades fisiológicas são as de sobrevivência, comida, repouso, vestuário, de segurança, moradia, proteção contra o perigo, privação, necessidades sociais, amizades, inclusão em grupos, de estima, amor, reconhecimento, autorrespeito, de autorrealização, realização de potencial, e essas duas primeiras são fisiológicas e as demais são secundárias. Certo? Nós temos que saber também, além disso, temos que ter conhecimento dos comportamentos humanos. Schultz nos mostrou 3 dimensões do comportamento: inclusão, controle e abertura. Inclusão é nós tentarmos fazer com que a pessoa se sinta bem no nosso grupo. Controle é aquela sensação de ordenar, de mandar nas pessoas. E afeto é atender com carinho. Então nós precisamos ver que a pessoa pode estar com problemas de inclusão ou de afeto. A motivação do homem é sempre dirigida no sentido de atender às suas necessidades. Dessa maneira também, aquela pessoa que buscou atendimento fraterno na casa. Inclusão. Relaciona-se com a associação, pessoas estarem cercadas de pessoas. É a necessidade de ter a atenção dos outros, interagir e ser único. Controle refere-se à relação de poder. A abertura ou afeto é a terceira dimensão do comportamento humano. Quando a pessoa está disposta a ser aberta com o outro, a ter vontade de construir alguma coisa com o outro, uma sensação de afeto, de aceitação do outro para a convivência. E aí nós vamos ver que é necessário nós também mostrarmos através das palavras o que exatamente o assistido revelou. Então, quando a pessoa chegando a nós para trabalhar em um atendimento fraterno, para nos dizendo
o que está sentindo, nós podermos ajudá-lo. Nós precisamos dizer a eles o que eles revelaram. Nós não podemos, de alguma maneira, extrapolar ou começar a fazer uma palestra na frente daquela criatura. Nós precisamos repetir aquilo que eles nos disseram. Certo? Por que isso? Por que nós devemos repetir o que eles nos disseram? Conscientização dos seus problemas. Conscientização. E também fazer com que haja o diálogo. Esta é a situação horizontal. Certo? Então, aceitação, compreensão, harmonia, acolhimento e inclusão. Mostrar através das palavras o que ele revelou. Não julgar, não perdoar, não condenar, mas orientar, educar, esclarecer. Nós não temos nada que estar condenando ou julgando a pessoa que vem ali. Nós precisamos ver que o atendente fraterno vai atender com vontade de acolher, mas não vai impor nada, nem julgar, nem perdoar, nem condenar. Não vai começar a dizer, mas que horror o que tu fizeste, o que tu me disseste é isso, mas que horror. Isso não é possível. Se nós fizermos isso, já se perdeu toda a possibilidade de diálogo. Os objetivos do atendimento fraterno são gerais, que é a doutrina espírita, ou instrumentais, que é a reforma íntima, compreendida pelo assistido. Se nós repetimos aquilo que ele nos disse, nós podemos estabelecer o diálogo e assim fazer com que ele compreenda a principal maneira de viver, que é através de uma reforma íntima. E essa reforma íntima é o objetivo principal, através daquela instrumentação do atendimento fraterno. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí nós vamos ver a diferença entre doutrinar e evangelizar. O que é doutrinar e evangelizar? Existe uma diferença? Qual é? Doutrinar seria tu passar tudo que tu acha certo sem nem te preocupar se a literatura está ouvindo. Tu repete. São coisas teóricas. E evangelizar tu vai com amor, acolhimento, te colocando no lugar daquela criatura, como se tu tivesse feito problema, enfim. Tendo uma compreensão mais amável da situação. Certo. Então, em outras palavras, doutrinar é dizer a doutrina. E evangelizar é viver a doutrina. Certo? Doutrinar, dizer a doutrina, e evangelizar, viver a doutrina. Quais são as condições de trabalho? O ambiente, como é que pode ser? Cheio de música, cheio de coisa ou o quê? Como é que deve ser o ambiente? Tranquilo. Quanto tempo nós devemos usar para fazer um atendimento fraterno? Seu Tafanha. Necessário para... Nada mesmo. Desculpa. Isso talvez fosse outra encarnação. Vamos lá. É necessário para escutar aquela pessoa e acolher ela, como a senhora está dizendo, certo. Né, para um encaminhamento. É. Certo. Mas não pode se passar a manhã inteira. Ah, não. Tem que ser o mais breve possível. Certo. E o número de atendidos, a gente deve atender uns 15, 20 por manhã. O que acha? Não, porque aí tu vai haver um desgaste do trabalhador. Quando você atende um maior número, deve-se atender pelo menos, deixa eu ver, uma manhã, 3 horas, pode-se atender tranquilamente, eu acho que umas 5 pessoas. Certo. Tranquilamente. O que acha? Para mim? É. Eu acredito que deve haver
um trabalho dessa envergadura, um planejamento. Né? E por isso é que é previsto nas casas espíritas organizadas a distribuição de um número determinado de fichas, aonde o atendente, né, ele vai dosar o tempo dele de acordo com a necessidade. Então aí entra uma boa dose de amor e de bom senso. Certo. Esse é o meu ponto de vista. Certo. Mas não dá para a gente atender também em 15 minutos, né? Pois é. Em 5 minutos. Pois é, também é impossível. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que também não dá para confundir um atendimento fraterno, daqui a pouco não virar um tratamento psicológico, né? Sim, também. Por isso é que não pode ser de 2 horas. Exato. Nem de 1 hora. Alguma outra pergunta? Mas também não dá para fazer assim, não. Com a fichinha, e aí o telefone batendo, que essa é a atendente, olhando para o relógio. Atendimento do SUS. Também não dá para fazer assim, não. Pôr a mãozinha aqui, que eu já vi fazer. Isso mesmo, ela recém tinha lixado as unhas, mas estava ali, o que tem que fazer? Assim também não dá para atender, não é? Pode passar. E essas entrevistas podem ser consentidas por vontade própria ou impostas, com aceitação e sem aceitação. Muitas vezes a gente diz assim, vou te levar lá, e leva o filho lá e senta o filho ali para ele ser atendido. De repente ele não quer ser atendido, mas ele está ali. Então a gente tem que trabalhar isso tudo, não? Então, desenvolvendo a capacidade de ouvir. Eu entreguei para a presidente umas folhas que eu gostaria que fossem entregues às pessoas, que naquele curso de PCA, curso de capacitação administrativa, nós recebemos uma orientação de trabalhar também com um livro do Alquinda sobre Sei Ouvir, também sabendo, não precisa trazer de volta nem nada. Aqui para frente também. E não precisa trazer de volta, mas em casa faça só com lápis, porque de repente apaga e daqui a algum tempo faz de novo, né? Para ver como é que estão. Isso, para ver se aprendeu a ouvir. Tá? E este... Pode ficar mais aqui também. E aí a gente pode fazer um teste em casa sozinho. Já pegou? Já. Em casa sozinho, sem que ninguém veja. Você já pegaste? Para ver se nós estamos ouvindo mesmo. Será que nós estamos prestes a ouvir, desenvolvendo a capacidade de ouvir? Será que eu presto atenção e não interrompo? Evito passar informações várias, talvez desinteressantes para a pessoa? Nunca, algumas vezes, a maioria das vezes. Será que nós estamos utilizando isso? Será que nós estamos fazendo bem este dever de casa de ouvir? Ou será que nós estamos interrompendo a pessoa que começa a falar, ah, sim, e aí então, tu já fizeste isso e isso? Será que aí nós estamos aptos a sermos atendentes? Tá? Porque é isso, saber ouvir, capacidade de ouvir, frente a frente, olhando para ele, ouvindo sem interromper, ouvindo mesmo que as convicções sejam abaladas, ouvindo para compreender e não para responder, gostando de saber como pensam os outros, não se deixando levar pela emoção, usando o filtro do amor, atenção para os preconceitos e preocupações, aproveitando para se conhecer melhor, concentrando-se no que se ouve, fazendo saber que a gente está presente ali, entendendo a mensagem, não antecipando o que o outro vai falar, nem a sua resposta.
anotando mentalmente os pontos básicos, ouvindo tudo além dos pontos discutíveis. Isso tudo é para a gente se preparar para ser atendente. Se nós não tivermos vontade de fazer isso, nós não podemos começar a atender ninguém. Certo? Não? Que tal? No do caminho até eu fiz a pergunta, eu vou fazer brincadeira de novo. A gente faz atendimento fraterno juntos, do outro para cima, né? Jesus, não vou demorar, vou ser rápido. E uma colega, nós estávamos atendendo uma senhora, e ela olhando para nós, e a colega olhando para cima, assim, cansada, chateada, pensando nas coisas, a atendente. E a outra sentada olhando, ouvindo. E a outra deu assim, um cutucão assim, ó, olha para ela, que ela estava chorando, né? Uma questão muito grave. Então, a pergunta que eu fiz para a Ana Cristina é que a gente sempre tem que estar olhando para a pessoa. Por mais horrível que seja. A pessoa não me respondeu aquele dia. É importante isso, porque a pessoa precisa se sentir ouvida, precisa se sentir alguém que está ali, alguém, ela precisa se sentir alguém. Não pode ser uma coisa, não vamos coisificar. Essa pessoa é uma pessoa humana e que merece o nosso respeito. Seja ela de onde for, ela está ali sendo atendida. Ela precisa ser respeitada e amada. Nas disfunções do processo de comunicação. Maledicência, se a gente olha e pensa assim, ih, essa pessoa aí, apressa, olhando, sim. Desatenção, preconceitos, julgamentos, não confidencialidade, sair dali e começar, sabe aquela fulana que saiu daqui recém? Era horrível, foi isso. Isso não se faz. E as barreiras da comunicação, ouvindo o que a gente espera ouvir, avaliando a pessoa, tendo percepções diferentes, tendo intenções diferentes, ignorando comunicações não verbais. Se a pessoa está ali sendo atendida e essa pessoa sendo atendida, ela está de alguma maneira afogada por um problema qualquer. Nós precisamos ver qual é essa comunicação não verbal que ela está nos trazendo. Talvez ela esteja coagida por algum problema muito grande. Então vamos buscar isso. Vamos ter atenção por isso. Sendo distraído por barulho. Do lado alguém ouvindo rock. Ou ouvindo alguma coisa mais pesada. Uma música bem barulhenta. Um funk. Aí vai ser bem mais difícil, né? Aí não vai dar. Dona Cristina, posso fazer só um comentário? Pode. Essa questão da confidencialidade que estava ali é tão importante que às vezes é por isso que nós, trabalhadores espíritas, não confiamos em passar no atendimento fraterno. Ou temos que fazer, vamos buscar outra casa, né? A gente não se sente confortável para buscar o auxílio na própria casa. Então é uma coisa bem séria para a gente pensar. É verdade. E às vezes a gente... nos acolhemos aos outros, né? E às vezes a gente pensa isso porque a gente também já foi... Não exatamente. Não confidencial. Sabe como funciona e não, quando eu tiver um problema eu não vou passar pelo atendimento. Agora sim, ó, eu estou falando pela Casa do Caminho. Todas nós, graças a Deus, a gente chegou a um estágio de tanto fazer cursos com ela, né, com Costa que está aqui, com Jesus e com muitos que estão aqui, que nos deram cursos. A gente, graças a Deus, a maioria das trabalhadoras, a gente faz a uma, confia na outra. Porque a gente sabe que morre a coisa lá dentro. Tá? A coisa Isso morre é ali dentro. Porque senão não adianta. Senão não adianta. Senão nós vamos começar pela gente ali. Noutra casa. Senão não adianta. Certo. Então, a conversação é um instrumento de trabalho do atendente. É essencial na entrevista o próprio entrevistado. É isso que nós precisamos trabalhar. O mais importante de tudo é o entrevistado, é a pessoa que vem ali, é a pessoa que vem sofrida. Como nós já chegamos sofridos num centro espírita e pedimos ajuda. E ajuda é o fato do entrevistador capacitar o entrevistado. Não é nós darmos
o prato feito. É capacitar aquela pessoa a sentir, a reconhecer e a decidir a mudança dele mesmo. Então, o trabalho do atendente não é atender e dizer, vai assistir uma palestra, vai fazer isso. Não. É capacitar a pessoa que está sendo atendida a ele mesmo, com as palavras dele, buscar a modificação. Isto é o mais importante. Passando a adotar, através da mudança do comportamento, uma vida diferente, uma concepção diferente e os princípios da doutrina espírita. E aí vai melhorar o seu modo de viver. O entrevistador deve evitar a palavra problema. Qual é o seu problema? Não, qual é o motivo que trouxe o senhor até aqui? Qual é o motivo que veio até aqui conosco? E Emmanuel já dizia, a paciência vive na base de todas as boas obras. Então se a gente diz assim, vamos logo, porque eu tenho que sair logo, nós não vamos atender ninguém. E se nós resolvemos, pois não, qual é o problema? Também não vamos atender ninguém. Qual é o motivo que trouxe até aqui? Ou se não, só sentar, tudo bom como passa. E assim, nós vamos fazer com que aquela pessoa se sinta melhor e comece também a ser melhor atendida. Então é pela conversação que nós vamos, uma conversação horizontal, nada de dar ordens, não funciona. E dessa maneira que nós vamos trabalhar. Então nós devemos mostrar que nós estamos sentindo o que aquela pessoa está dizendo, sem adotarmos aquele problema, porque ninguém aqui é esponja. Não podemos esponjar o problema que nos é trazido, mas com empatia. Da maneira como o assistido tiver sido bem recebido, se seguirá a confiança do assistido. O entrevistador deve criar uma atmosfera de confiança, ouvindo, deve obter informações a respeito das suas aflições, carências e aspirações. Em retorno, vai prestar esclarecimentos, consolo e orientação ao entrevistado. Então, nós precisamos ter presente tudo isso. Sentirmos que aquela pessoa está com problema. Não começarmos a chorar, porque não vai adiantar nada. Se a pessoa está chorando, não vamos chorar junto. Que nem um médico. Um médico chamado para atender alguém, não pode sentar na cama da pessoa e começar a chorar. Ai, isso que tristeza. Não vai adiantar nada. Nós precisamos realmente mostrar que nós estamos vendo e sentindo que há alguma coisa a ser ouvida. E também, através daquela situação que ele nos mostrou, nós vamos, com empatia, mostrar a solução. Aceitando o entrevistado, tentando compreender ao máximo tudo que foi informado, mostrando a harmonia que consiste em mostrar o que o assistido revelou. Não julgar, de novo aqui está, não perdoar, não condenar, mas acolher, orientar, educar, esclarecer, integrar. E ainda, e este é o momento mais importante do atendimento fraterno. É o que nos livros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós captamos e vimos o espelhamento. Esse é o mais importante que pode haver. Mostrar ao assistido, com as próprias palavras que ele usou, o quanto ele mesmo pode modificar a sua situação. Isso se chama espelhamento. Mostrar para o assistido o quanto ele mesmo pode se modificar, a gente utilizando as palavras que ele utilizou. É a devolução do material psíquico com que o assistido examina a si mesmo. Reconhecendo que deve mudar, tomando conhecimento da sua realidade psíquica. Pelo espelhamento,
o entrevistador vê que está liderando. Essa liderança se dá 7% pela palavra, 38% pelo tom de voz. Nós não podemos, aos gritos, atender alguém. Precisamos trabalhar também a nossa voz. 55% pela linguagem corporal, gestual, expressões, etc. Importante é o tom de voz, de ternura, evangelicamente falando ao assistir. Então, esse encontro que hoje nós estamos tendo é principalmente para isso, para que nós possamos aprender o que seja o espelhamento, ouvir o que o atendido está dizendo, o que o assistido está dizendo, utilizar a técnica do espelhamento, mostrando para ele que com as próprias palavras que ele diz, ele pode buscar algo melhor, sem julgar, mas mostrando para ele, tu mesmo me disseste, então, que está acontecendo isso, não é? Então, tu achas que tem alguma solução, e ele pode dizer, tem sim, é assim, assim. Então, se tu achas que a solução é essa, vamos botar em execução isso? Dessa maneira, neste espelhamento, mostrando como se fosse um espelho, ele vai se sentir alguém que disse alguma coisa que é aceita e ele vai tentar se modificar também. Certo? Este aqui é o momento mais importante que nós possamos visualizar no atendimento fraterno. O espelhamento, que é essa situação de poder mostrar a ele, com as próprias palavras, o quanto ele pode se modificar do ponto de vista da doutrina. Certo? Então, essa liderança se dá pela harmonia, que é o adentramento do inconsciente do assistido, favorecendo a revelação de quem a pessoa é, a sua realidade e seus motivos. Se nós colocamos esse espelhamento, ele vai se sentir alguém que tem possibilidade de se modificar, porque nós utilizamos as mesmas palavras que ele disse. Então, dessa maneira, é uma possibilidade que ele tenha mais de se modificar, e que ele mesmo falou. Então, ele não vai, de forma alguma, dizer, não, não é bem assim. Se ele mesmo falou. Então, enquanto a partir do entrevistado ganha confiança, demonstra receptividade, toma consciência da sua realidade, iniciando um processo de autoavaliação. Ele mesmo vai se avaliar. Aí, não é mais o entrevistador quem irá resolver. Quem resolve é o assistido, que sente, reconhece e muda. Necessário a empatia, confiança, harmonia e liderança. O atendente também deve saber que ele, atendente, não é insubstituível. Então não pode se fazer aquela chacrinha que só o fulano é que atende melhor na casa. Não pode. Tá? Todo atendente é um atendente que deve prestar ajuda para as pessoas. E outras recomendações. Seleção de informações. Discrição. Confidencialidade, como havia sido. Triagem. Saber ouvir. Aceitação. Harmonia. Quando o entrevistador conseguir repetir com suas palavras o que o entrevistado disser e descrever os sentimentos expressos, efetivamente, então, existe uma grande probabilidade do entrevistador ter ouvido e compreendido o entrevistado. Não esquecer de alertar que, caso o atendido esteja fazendo um tratamento médico, sob nenhuma hipótese deve abandonar pelo atendimento espiritual. Então, com a ajuda dos mecanismos que a gente sabe que tem na casa, os instrumentos da doutrina, esclarecendo e consolando, e pelas atividades da casa orientar para que seja feito este ou aquele atendimento, receber de alguma maneira a adequação à necessidade e à possibilidade de assistir. Palestras públicas, estudo, passes, cursos, etc. Não prometer cura de forma alguma.
sigilo acima de tudo, e auxílio espiritual. E prece. Pedir a ele que faça uma prece também, a gente também tendo feito essa prece. E os resultados desejados e os indesejados. Desejável é que o entrevistado deve ficar estimulado para empreender a modificação do seu comportamento. Não desejável quando ele não demonstrou nenhuma vontade de modificação. Então, a liderança, empatia, harmonia e considerar, o liderado deve sentir, reconhecer, decidir e mudar. Então, aqui nós temos a bibliografia com as obras de que utilizamos. Nós poderíamos, de alguma maneira, parece que já foi colocado... O material do curso está todo no site. Esse curso não estava aqui, foi dado também, nós associamos a valorização da vida, com estudos sobre suicídio, sobre todos aqueles pontos. Sobre todos aqueles pontos da valorização da vida. Então nós fizemos em vários encontros. Como aqui é um encontro só, nós só colocamos o atendimento para certo? Alguma pergunta? Gostaria de saber a sua opinião a respeito da questão da visualização externa da sala. Um fato corriqueiro que às vezes acontece, que